vamos avaliar de uma forma um pouco mais detalhada qual é a relação entre a doutrina da criação apresentada em Gênesis, o pecado e a cruz de Cristo. Você vai perceber que uma coisa está ligada à outra e que se um desses pontos for rompido, os demais não têm lógica. Em primeiro lugar, nós aprendemos que a criação foi feita por Deus em 6 dias literais e que no 7º dia ele cessa as suas atividades e estabelece o sábado como um dia memorial do poder criador dele. Ao final do 6º dia, em Gênesis 1:31, Deus disse: eis que tudo era muito bom. Ou seja, o mundo material foi criado por Deus com muita beleza. Foi criado para ser admirado por nós seres humanos. E ao mesmo tempo, Deus, em que cria todas as coisas, ele informa Adão e Eva que a imortalidade deles, para continuar, ela tinha uma condição. Eles deveriam serem obedientes a Deus para se manterem ligados à fonte de vida que é Deus. E em Gênesis 2:15-17, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus advertiu de que a partir do momento que Adão e Eva se afastassem dele, a fonte de vida, eles se tornariam mortais. E infelizmente foi exatamente isso que aconteceu. No relato de Gênesis 3, percebemos que Gênesis 3 é o capítulo mais triste da Bíblia, porque é neste momento que o ser humano decide rebelar-se contra Deus e atender às insinuações de Satanás, que usou uma serpente, atender às insinuações de que eles poderiam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, e continuarem vivos, apesar de serem pecadores. A partir daí, a morte entrou no nosso mundo como uma intrusa. Tanto que Romanos 5:12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso significa que a morte não foi usada por Deus, como creem os evolucionistas teístas, para criar o mundo por meio da seleção natural. A morte é uma intrusa na criação de Deus. A morte é resultado do pecado. E, portanto, Deus jamais poderia ter utilizado o processo de seleção natural, em que o mais forte e apto sobrevive em relação ao mais fraco, para ele criar a vida no planeta. Ou seja, um cristão tentar harmonizar a doutrina do pecado, que mostra como consequência a morte, harmonizar isso com a teoria da evolução é um absurdo. Romanos 6:23 chega a dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se Deus se utilizou da seleção natural para criar, então quer dizer que a morte existiu antes do pecado? Não tem lógica. Além disso, em 1 Coríntios 15:26, Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, como que Deus se utilizaria da seleção natural se a morte é chamada de inimiga? A morte é uma inimiga de Deus, não um instrumento dele para criar vida por meio da seleção natural. A morte é uma intrusa, é resultado do afastamento de Deus, da fonte de vida. Então você percebe uma coisa muito importante, que a doutrina da criação em Gênesis, a crença de que Deus criou o mundo em 6 dias literais e ele abençoou e santificou o 7º dia, dá a base, a razão e a lógica para a nossa fé. Porque se Gênesis 1 não é literal, então o pecado em Gênesis 3 também não é literal.
Se o pecado não é literal, nós não precisamos de um Salvador. E se você ou não precisamos de um Salvador, não existe segunda vinda de Cristo. E se não existe segunda vinda de Cristo, não existe ressurreição dos mortos. Então você percebe? É muito grave tentar harmonizar o relato bíblico da criação com uma teoria macroevolutiva que não oferece esperança alguma, mas que simplesmente mostra que é para o ser humano uma vida vazia, uma vida sem Deus, uma vida sem propósito. Que você, amigo ouvinte, creia na palavra de Deus e naquilo que cientistas, criacionistas, adeptos do design inteligente apresentam e que está em harmonia com a palavra de Deus. O evolucionismo é passado como verdade absoluta, mas não é. Ele é uma teoria. Tudo aquilo que é teoria é uma hipótese. Pode estar certo, mas não é provado. E se você for parar para analisar, tanto o criacionista quanto o evolucionista vivem de fé. Porque o criacionista não esteve presente quando o mundo foi criado e o evolucionista também não esteve presente. Então a fé faz parte tanto da vida do evolucionista ateu, quanto faz parte da vida do criacionista. O que nós deveríamos fazer é avaliarmos qual das teorias oferece menos contraditórios, científicos e filosóficos. E eu até o momento, creio, pelo que eu estudei, posso estar enganado, eu posso crescer, aprender coisas novas e mudar a minha opinião, mas até o momento eu vejo que a teoria criacionista tem muito menos contraditórios do que a teoria macroevolutiva. E por isso, já que ambos, criacionistas e evolucionistas, têm que terem fé, porque ambos não estiveram presentes na formação do mundo e nem do universo, eu prefiro crer na criação, porque eu vejo menos contraditórios nela e porque Jesus Cristo, o meu Salvador e o personagem que dividiu a história, em Mateus 19, ele demonstra crer na literalidade do Gênesis. Eu prefiro crer na interpretação de Jesus acerca do Gênesis do que na interpretação de um ser humano comum e pecador. Que você tenha um restante de semana muito feliz. Obrigado por me acompanhar ao longo desta semana. E na próxima semana vamos continuar estudando sobre a doutrina da criação no livro de Gênesis. Vai ser um estudo muito interessante, um complemento ao que estudamos nessa semana. Vai ser uma bênção para nossas vidas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Eu criei um clube de amigos, um clube de assinantes, para eu poder manter uma relação mais íntima com alguns dos meus internautas, telespectadores e ouvintes. Obviamente, este grupo vai chegar o momento em que eu vou ter de fechá-lo, né? Porque senão eu não vou poder atender a todas as pessoas como eu gostaria. Eu gostaria de convidar você a fazer parte deste clube, né? É um clube de assinatura, um valor muito irrisório, né? Para eu postar muitos materiais de qualidade para você e também para eu continuar aí trabalhando, adquirindo equipamentos bons para poder gravar esse conteúdo de qualidade para você. Se você quiser fazer parte deste grupo, deste clube de amigos, vá também aqui no link, na descrição do vídeo, conheça mais a respeito. Nós temos inclusive já um grupo no Telegram somente para esses assinantes e ali vamos recebendo as dúvidas para que nós possamos fazer lives, uma live por mês, entre outras coisas eu estarei fazendo para este grupo, tá bom? Então será uma honra para mim ter você como parte desse clube de amigos para eu poder lhe ajudar em sua caminhada cristã. Eu tenho muita coisa para repartir com você e que obviamente, mesmo que nós já tenhamos mais de 500 vídeos aqui no YouTube, isso é uma parcelinha, né, de tudo aquilo que nós temos para aprender juntos. Então eu espero você, entre ali no clube, se inscreva, vai ser um prazer para mim ter você como aluno, tá bom? Um abração e estou lhe aguardando.